China e União Europeia interromperam a compra de frango do Brasil por 60 dias. As importações de proteína de frango brasileiro, como a carne e ovos, por China e União Europeia, estão suspensos pelos próximos 60 dias. A decisão ocorre depois de o Brasil registrar o primeiro caso de gripe aviária numa granja comercial do Rio Grande do Sul. Integrantes do governo Lula, do governo federal e parlamentares da base aliada já reconhecem dificuldades para impedir a instalação de uma CPMI. Isso daqui a pouco, tá, gente? Voltando aqui a falar sobre a importação do frango, a China não estará comprando carne brasileira de frango pelos próximos 60 dias, confirmou Fávaro, que é o ministro da Agricultura e Pecuária. Ele deu entrevista à afiliada da Globo no Mato Grosso. A comunidade europeia também parou as importações, segundo o ministro disse à Globo News. A medida está prevista numa cláusula contratual. Quando há registro de qualquer caso de gripe aviária, as importações são suspensas automaticamente como medida de prevenção em saúde. A confirmação de influenza aviária ainda deve gerar restrição de importações por Argentina, Reino Unido, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes de carne de frango do Rio Grande do Sul por conta das condições negociadas aqui com o Brasil. China, Japão, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos estão entre os principais destinos da exportação brasileira de frango. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Fávaro disse que o Brasil ainda não foi notificado por países importadores sobre embargos à carne de frango brasileira. O ministro avalia que é inevitável que o país sofra embargos e disse confiar no trabalho rápido do serviço sanitário para minimizar as suspensões. O ministro disse ainda que impactos econômicos vão depender se as restrições serão totais ou regionais. O tamanho do Brasil no mercado exportador, com cerca de 35% das exportações globais de carne de frango, pode jogar a favor do país. Segundo ele, segundo o ministro Fávaro, se não houver indício de outra região do país atingida pela gripe aviária, pode-se gerar uma onda de flexibilização e esses países continuarem comprando do Brasil, exceto da região do Rio Grande do Sul. O Brasil exportou 10 bilhões de dólares, o equivalente a 57 bilhões de reais, em carne de frango em 2024, representando cerca de 35% do comércio global. Grande parte disso veio das gigantes do setor BRF e JBS, que exportaram para cerca de 150 países. O governo do Rio Grande do Sul disse em entrevista a jornalistas no início da tarde que vai ser divulgada nas próximas horas uma lista com embargos por países e será generalizada, afetando toda a produção brasileira ou relativa apenas às exportações do Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar, é claro, essa listagem e os embargos que podem chegar de outros países. Conosco aqui para comentar esse e outros assuntos da sexta-feira, Carla Araújo e a Beatriz Bula. Uma ótima tarde às duas, bem-vindas. E aí, Carla, uma preocupação, para a economia brasileira. Oi, Diego, boa tarde a Bia, é um prazer estar aqui com ela, boa tarde a todos. Dá boas-vindas para a Bia UOL, conheço a Bia já há muito tempo, é ótimo ter ela aqui na casa. Diego, esse assunto é um assunto que preocupa muito, né? O agronegócio, ele é um dos principais setores da nossa economia e qualquer impacto, né, que na balança comercial, principalmente na questão de carnes, né, tanto de boi quanto nesse caso de aves, ela tem um reflexo aí muito grande. Há a previsão na cláusula contratual desses países, a existência de problemas sanitários, essa suspensão. Então, a gente tem que ver quais as medidas o governo vai tomar nos próximos dias para reestabelecer essa, digamos, confiança sanitária. Mas aí tem uma questão, né, que a gente precisa pensar e ver como é que está a situação mesmo das granjas brasileiras. Acho que a gente vai falar um pouco mais, mas a Folha de São Paulo fez aí uma matéria, até também um colega querido, André Borges, pegou um relatório que mostra que o próprio Ministério da Agricultura já tinha conhecimento de uma situação aí de que o sistema de produção brasileiro está numa situação meio complexa e complicada em termos sanitários, por uma questão de tentativa de buscar aquela coisa do aumento da produtividade. Então, ali, o relatório que a Folha obteve, feito por uma área do Ministério da Agricultura, identificou aí falta de espaço, problema de exposição de luz, questões que mexem,
né, com a possibilidade desses animais ficarem mais vulneráveis para a doença. Lembrando que pode parecer que não tem nada a ver, mas tem a ver, deve ter a ver também, né, no mundo que a gente está vivendo e com mudanças climáticas. Muito se fala, muito se falou, né, do aumento do preço dos ovos aí que a gente sofreu. E parte desse aumento parte desse aumento é explicado, né, digamos assim, por questões ambientais também, né? Por questões de mudanças climáticas, de aumento de temperatura, que mexe aí com essa produtividade. Então, é uma notícia que tem um impacto, né, importante aí para os produtores brasileiros, né? A gente tem que ver como que o governo vai operar para tentar isolar né, da forma possível esse fato e tentar restabelecer as questões sanitárias para que possa reabrir esses mercados. Enfim, já existia a previsão contratual de problemas sanitários desse tipo, já ter essa suspensão automática, mas é um problema importante que está na mesa do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e do presidente Lula, que vai ter que trabalhar para poder, né, não deixar isso se alastrar, né, não deixar virar aí uma epidemia, digamos assim, para que possa restaurar a confiança dos produtores, né, também no cenário internacional. Informação importante aqui, eu estava dando uma olhada na reportagem da Folha do André Borges. Fala sobre um relatório do Ministério da Saúde que aponta um sério risco, né, para o modelo de criação de aves aqui no Brasil. É uma notícia importante nesse contexto, né, da gripe aviária. Vou dar uma lida aqui na notícia. A Folha teve acesso a esse documento, né, que acaba de ser incluído pelo Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério. O relatório mostra que atualmente existe um vácuo legal provocado pela falta de uma norma nacional que aponte regras sobre o bem-estar de aves na produção, o que seria um campo fértil para a influenza aviária, a gripe aviária. Nessa sexta, o Ministério confirmou a detecção de vírus numa granja de aves comerciais em Montenegro, no Rio Grande do Sul. É o primeiro foco da doença registrado num sistema de avicultura comercial do país, segundo a pasta informou no comunicado. China e União Europeia suspenderam importações de proteína de frango brasileira pelos próximos 60 dias, segundo o ministro Carlos Fávaro. Segundo esse relatório obtido pela Folha, o sistema de produção usado atualmente no país, focado em reduzir custos, aumentar a produtividade, expõe as aves à situação de falta de espaço, também expõe a calor excessivo, ventilação inadequada e uso abusivo de luz artificial. Tudo isso dificultaria o comportamento natural dos animais e os tornaria mais vulneráveis a doenças. O documento informa que medidas farmacêuticas vêm sendo usadas com o objetivo de reduzir os prejuízos provocados pela má condição, doenças e mortalidade, mas isso pode trazer sérios impactos à saúde animal e pública. Beatriz, bem-vinda, boa tarde para você. É, claro, uma preocupação grande, né? Não só para o governo, mas também para os produtores do país. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla. Muito obrigada aí pela acolhida aqui no UOL. Muito bom estar com você. E boa tarde para quem estiver nos ouvindo. Diego, eu acho que é um fator de preocupação, e aí não só para os produtores e para o governo, mas de uma maneira mais ampla para entender qual impacto isso vai ter na nossa economia também, né? E eu acho que a resposta para isso vai depender muito se de fato o governo vai conseguir controlar isso vai se tornar um caso isolado ou se isso vai se espalhar. E apesar de não haver um motivo para pânico, eu acho que esses alertas que são trazidos aí pela reportagem da Folha de São Paulo e o exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, eles são suficientes para ligar um sinal de preocupação aqui para a gente no Brasil, porque lá a coisa saiu de controle de certa maneira. E aí, falando de certa maneira, não, saiu de controle. A gente está falando de um aumento de mais de 200%, por exemplo, no preço dos ovos nos Estados Unidos, de 2020 para cá. E a principal razão foi justamente a gripe aviária, que acabou, inclusive, contaminando ali gado e etc. Então, é uma preocupação a extensão que isso vai tomar.
E o Brasil vai precisar ser muito transparente em termos dos protocolos que vem adotando, para sinalizar para o mercado internacional o que vem sendo feito, e construir aí essa credibilidade junto, com os países importadores, né, no sentido de que a coisa está sob controle aqui e não vai sair do controle, e também vai precisar conseguir conter isso e evitar um dano maior, né, Diego? Então, o próprio UOL publicou uma reportagem interessante de qual seria um impacto imediato disso na inflação, mencionando que pode até trazer um alívio nos preços aí de frango, ovos, porque a pressão inflacionária vai diminuir, porque tinha uma demanda externa por esse frango que vai cessar, né, com esses anúncios aí de restrição de importações por parte dos outros países. Então, portanto, os preços num primeiro momento podem ficar mais baratos, mas qual vai ser o impacto disso no médio e no longo prazo, né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar entender e que deve estar no radar de preocupação da Fazenda agora também, porque é como eu mencionei, se isso se estende, se isso ganha escala, se isso perdura no tempo, isso deixa de ter esse efeito mais imediato ali de alívio na inflação e pode gerar um problema como o que a gente está vendo nos Estados Unidos, por exemplo. Os americanos passando por situação que eles acho que, pelo menos aí nas últimas décadas, nunca tinham passado antes, americanos jovens nunca passaram na vida, que é de ter, inclusive, restrição de quantidade de ovos que podem comprar por ida ao supermercado, né? Isso está acontecendo nos Estados Unidos e a razão é a gripe aviária. Então, o Brasil vai precisar conter isso, isolar isso, tratar com transparência, e muito cuidado para sinalizar para os importadores o que vem sendo feito aqui, e evitar que isso contamine, e não quero fazer um trocadilho aqui, mas enfim, que isso se espalhe para outras áreas e atrapalhe também o andamento da nossa economia e vire uma coisa aí fora do controle e, claro, ter cuidado, muito cuidado aí com as pessoas que estão nesse manejo também. Então, acho que é um alerta, um tema de preocupação e preocupação generalizada ali em Brasília, não só no Ministério da Agricultura. Deixa eu chamar o Felipe Salto, que está conectado conosco. Ele vai comentar outro assunto, mas, como dizem, né, soldado no quartel, é isso. Eu já vou passar aqui uma pergunta para ele sobre essa questão, Salto. Se pode repercutir na economia, a Beatriz falava sobre isso, né? Claro que pode. E também se isso tá trazendo consequências para o mercado. Grandes empresas nacionais são exportadoras de frango, né? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Também cumprimentar a Beatriz e a Ana Clara, que eu estou vendo aí também, e a Carla, que eu estou vendo aí também, e dizer o seguinte: eu acho que sim, pode ter impactos, né? A Beatriz já estava analisando bem, mas a gente tem que ter cuidado, porque essas questões de, digamos assim, de barreiras não tarifárias, né, como são as questões fitossanitárias e toda essa apreensão que se cria e esses efeitos a partir de quando há alguma contaminação, algum caso mais problemático como esse, pode ter um efeito inicial muito grande, mas depois, a partir das respostas, das ações que a gente vá tomando e o controle também, isso vai ser fundamental, né? Que vai se estabelecer aqui por parte das autoridades, esse efeito inicial mais forte, que eu acho que vai acontecer, pode acabar se dissipando. Então, a gente precisa aguardar um pouco para observar esses efeitos, mas certamente no curtíssimo prazo vai ser um impacto grande. O que o governo precisa correr para resolver e conversar com o setor e tomar as medidas necessárias é justamente para evitar que haja um desdobramento disso para outros itens da pauta e também, né, da pauta de comércio, e também para conter danos, né, e evitar que esse efeito inicial, que certamente vai ser grande, perdure por muito tempo.